Boa noite a todos. Tudo bem, meus irmãos? Vai chegando um ano, né? Vai dando aquele cansaço. Um ano de muitas lutas, um ano de muitas vitórias, de muitos acontecimentos, né? Tá vendo quem casou? Amém. O Pai do Céu está trazendo vocês agora. A luta é grande, mas a vitória também é certa. Então, grandes são os desafios, né? Mas possamos entender que Jesus está voltando. Amém. Cada ano que passa se aproxima a volta de quem? Jesus. Então, nós temos que estar o quê? Preparados. Você e eu, de forma individual, ninguém pode se preparar por ninguém, igreja. Você não pode se preparar pelo seu esposo não pode se preparar por você. Como o Marcelo falou aqui, ele forma o quê? Individual. E nós temos que querer isso. A gente não pode se sentir forçado a estar na igreja, a andar com Cristo. Jesus não quer isso. Você deve segui-lo por amor. É isso que Deus ele quer. Então nós estamos tendo também um mundo espiritual, né? Uma luta muito grande. Muitas pessoas começaram o ano de 2022 na igreja e terminaram fora. E não é fácil. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então vamos continuar orando. Tivemos aqui uma vigília, foi muito bom. Como eu falei, né? Antes de acontecer a vigília, eu falei que seria a melhor noite das nossas vidas, e foi. Para mim foi. Eu não sei para os irmãos, mas para mim foi. Então, saí daqui pensando em muitas coisas, né? Mudando em muitos aspectos também. E é uma realidade. Se Deus transformou a vida daquele homem, Ele pode transformar a minha também. Não? Pode transformar a sua também. Ninguém pode ir tão longe que Deus não possa resgatar. Então, foi uma bênção. E agora, estamos aqui na última quarta-feira, basicamente a última quinta, que de um pôr do sol a outro pôr do sol, já é outro dia. A última quinta-feira aí, comecinho da quinta-feira. E nos preparando já para que possamos, em nome de Cristo Jesus, começar o ano 2023 com força total. Amém. Eu estava reunido hoje com outro ancião ali de dentro de Marechal, o Jorge. Eu falei para ele, olha, esse ano nós temos que ousar em Cristo, fazer as coisas que a gente não fez, aproveitar toda a oportunidade para falar do amor de Cristo, unir a igreja, trabalhar com unidade na igreja, fazer planos, sair com a igreja. Eu falei, eu estou animado. Amém. E espero que a igreja também de Bento Ribeiro possa estar animada, em nome de Cristo Jesus. Satanás ele vai fazer de tudo para que você possa desanimar a igreja. Mas não dê confiança a ele. Bom, a sua vida pertence a Jesus Cristo. Amém. Vamos orar neste momento para ver a palavra? Vamos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos felizes porque nós estamos na sua presença, na tua casa, te adorando nesse dia. Amém. Fale conosco neste momento que vamos abrir a tua palavra. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui já há 1 ano e meio, né? A irmã ali, Conceição, né? Falou aqui que eu estou aqui um tempinho, né? Tem 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio que nós estamos aqui. E, irmãos, muita coisa aconteceu, né? De lá para cá, né, Marcelo? 16 de junho de 2020. Estamos agora no finalzinho de 2022. Então, que bênção. E houve, né? Uma mudança muito grande na igreja de Bento Ribeiro. Então, eu sou muito feliz por isso, né? Nós somos privilegiados por estar aqui, por ouvir a palavra do Senhor. Bom? Muita coisa mudou, Alex. Muita, eu que digo. Muita coisa mudou na minha vida. Olha, vamos lá, igreja. Abre sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo o quê? 4, versículo o quê? 31. A gente vai com esse capítulo e com esse versículo, a gente vai avançar o ano de 2020 e 23 com esse versículo. Vamos lá. Todos já acharam?
Atos capítulo 4, versículo 31. Está escrito o quê? A igreja, ela tinha o quê? Uma missão, correto? Ainda não estava organizada como nossa igreja hoje ela é, mas ela tinha uma missão. E eles estavam tendo problema, porque levar o evangelho naquela época e falar para aquelas pessoas que Jesus Cristo é Deus, é o Messias que morreu e nos resgatou, não era uma tarefa fácil. Nem todos acreditavam que aquele homem que foi pendurado no madeiro era Jesus Cristo. Então eles precisavam do Espírito Santo para ir à frente. Hoje, no mundo secular, as pessoas sabem da história de Jesus, não sabem? Sabem. Mas a maioria não toma posição nenhuma, toma? Não. Então, não diferente da forma deles, nós precisamos também de quem? Do Espírito Santo. E eles aqui nos dão um exemplo. Eles estavam orando, tendo eles orado. Então aqui, ao término da oração, eles estavam orando. A oração ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Quando você diz em nome de Jesus, amém. A oração o quê? Acabou. Então, tendo eles orado, vamos dizer assim, quando eles terminaram de falar amém, o que aconteceu com o local? Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Nenhum correu, nenhum fugiu, nenhum ficou com medo ou imaginando que era um terremoto. Todos estavam ali reunidos e todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. Foram tomados, entregaram seu coração ao Espírito Santo e agora o Espírito Santo toma posse da mente do coração deles de forma voluntária. Cada um deles de forma voluntária se colocou na mão do Senhor e começaram a fazer o quê? Com coragem, com ousadia, começaram a fazer o quê? Anunciar o quê? A palavra de Deus. Qual foi a estratégia? Quais foram os planos? Quais foram os artifícios que eles usaram? Quais foram os treinamentos que teve ali? Nenhum. Nada. Eles simplesmente fizeram o quê? Que hoje nós não estamos fazendo? Eles oraram e confiaram. É simples assim, irmãos. É simples assim. É como tomar um copo de água. Não precisamos inventar nada. Porque quando se inventa coisa, quando se age de muita estratégia, de muitos planos, as coisas acabam saindo o quê? De uma forma errada. Porque muitas das vezes, se der certo, o homem vai dizer assim: olha, deu certo porque eu fiz esse treinamento, eu criei essa estratégia. E Deus, como o Marcelo fala, não divide a sua glória com quem? Com ninguém. Amém. Não adianta. Satanás queria que Deus dividisse a glória dele lá no céu. Você lembra disso? Deus não divide. Deus, ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é criador. Então hoje o grande problema é que muitas das vezes nós estamos atrapalhando a obra do Senhor. Se nós não tivermos alicerçado na rocha, nós vamos acabar fazendo o quê? Atrapalhando a obra de Deus. Bem, Alex, o Espírito de Profecia diz que o que é fácil a gente torna difícil. Sim. Só. Parece uma coisa estranha, né? Nós poderíamos dizer: mas Senhor, nós estamos te ajudando. E Deus vai falar: eu não preciso da sua ajuda. Eu preciso que você faça a minha vontade. Você precisa das minhas orientações. Então, irmãos, o livro que nós estudamos, Passo para o Refinamento Pessoal, que nós estudamos várias vezes aqui durante mais de um ano, falou que hoje, a igreja hoje, adventista mundialmente falando, 95% da igreja trabalha sem o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, isso não é forte? 95% da igreja hoje trabalha sem o Espírito Santo. E todos esses treinamentos, meu irmão, e todas essas estratégias, todas essas capacitações, todo esse dinheiro investido, irmãos, se desse certo,
a gente já estava aí, as igrejas estavam fechadas. Nossas igrejas já estavam fechadas. Por quê? Nós iríamos fazer o quê? Começar a incomodar. Quando nós começarmos a incomodar, vai ver o quê? A perseguição, a igreja fecha. Como nós não estamos incomodando, muitas das vezes nós estamos acomodados, o que acontece? Nada. Então isso aqui é de se analisar e orar. Por isso que hoje, como igreja, nós temos que fazer uma recapitulação, de forma individual. Como que eu fui nesse ano, como cristão, como adventista do sétimo dia? Aquelas orientações que o Espírito Santo me deu, eu coloquei em prática? Eu realmente abracei a causa do Senhor, dos meus limites? Eu realmente me arrependi dos meus pecados e deixei? Porque não adianta falar que se arrepende, né? Confessar ele e não mudar. Todo aquele que confessa os pecados e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Quarta-feira, capítulo 3. Vamos lá, Bíblia, Reis Verdadeiro, capítulo 3, parte 4. Quem deseja o arrependimento? Você deseja arrependimento? Claro. Se nós não nos arrependermos, como é que seria? Imagina uma pessoa que ela não se arrepende de nada de errado que ela venha cometer. Seria um problema, não seria um problema? Então eu queria abrir a Bíblia com vocês no livro de João. João não, Mateus. Mateus capítulo 3. Vamos ver o que o profeta, né, o João Batista, ele fala nesse contexto aqui. João capítulo 3. Mateus ou João? Não, é Mateus. É o João que vai falar aqui, João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 2. Vem aí, Marcelo, para nós. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, João, naquele momento, há quase 2000 anos atrás, vamos dizer assim, já falava o quê? Arrepende-se, porque o reino de Deus está próximo. Irmão Alex, mas ele errou porque ele não estava próximo. Não, ele não errou, porque o reino de Deus, ele chega para uma pessoa quando ela morre. Quando a pessoa ela morre em Cristo Jesus, o reino do Senhor chega para ela. Ela está dormindo e aguardando receber o seu galardão. Olha só, lembra do irmão Nivaldo? Quem lembra do irmão Nivaldo? Eu acredito que a igreja todinha lembra do irmão Nivaldo. Cadê o irmão Nivaldo? Hein? Cadê O irmão Nivaldo está dormindo em Cristo. Sim, já tem um tempinho. Então o irmão Nivaldo agora, ele dorme em Cristo e aguarda o quê? Ele se arrependeu, mas o reino do Senhor em breve vai chegar. Para nós, o tempo, para nós que estamos vivos, o tempo demora um pouco. Mas para aqueles que dormiram, é fração de quê? Segundo. Então nós temos que arrepender do nosso pecado. E o versículo número 8 diz o seguinte: produzir, pois, ou sim, frutos dignos de quê? Arrependimento. Então produza, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que você possa produzir frutos dignos de arrependimento. Irmãos, lidar com pessoas que não se arrependem dos seus pecados, lidar com pessoas que não ouvem ou que não dão nunca razão de estar errado é difícil, não é? E pessoas que não erram. Eu não erro, é difícil errar. Pessoas orgulhosas. Nós não podemos ser, como cristãos, pessoas orgulhosas. Olha o que diz aqui. Quem deseja o arrependimento? Eu desejo o arrependimento. Eu desejo a cada dia me arrepender. Porque nós somos o quê? Pecadores. Não tenha um dia que nós não pecamos. Não tenha um dia. Seja em atos, seja em pensamentos, seja em palavras, principalmente os pensamentos, né? Você está ali fazendo alguma coisa, vendo um pensamento ali,
e você fala, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Não é isso? Então, assim, e Deus, Ele ouve o pedido de perdão e nos perdoa. Quem está desejoso de se tornar verdadeiramente arrependido? Eu estou, Amém. em nome de Cristo Jesus, e creio que vocês estão também. Que deve ele fazer? O que deve essa pessoa fazer? Deve se aproximar de quem? Jesus, tal qual está, sem demora. Como uma pessoa se aproxima de Jesus Cristo? Através do quê? Da oração. Irmão, da oração. Não adianta ir para cá, não adianta ir para lá, não adianta inventar coisa, não adianta... Irmãos, é simples assim. Oração. A pessoa, ela se aproxima de Cristo Jesus através da oração. A oração é algo poderoso. É uma arma poderosa na mão do cristão. E Alex, no lugar de tantas estratégias, se o povo de Deus orasse, só que não adianta só orar Sim. e depois sair, né? Será que seria diferente? Seria, se meu povo que se chama pelo meu nome orar, quem está falando isso é o próprio Yahvé. Amém. Se meu povo que se chama pelo meu nome, não somos o povo do Senhor? Orar. A primeira coisa que ele fala é o quê? Orar. E se o quê? Humilhar. Se humilhar. E o quê? Se arrepender dos seus maus caminhos. Eu ouvirei o quê? Dos céus, dos seus clamores. Amém. Sararei a sua vida, sararei a sua casa, entrarei na sua casa, habitarei com você. É isso que Deus ele quer. Não tem estratégia para isso, é simples assim. Amém. Oração. Mas se a gente for falar sobre isso, se nós reunimos a igreja num sábado à tarde, e aí, qual é a estratégia? Qual é o plano para a semana que vem a gente entregar o livro? Qual é a estratégia? Não tem estratégia. Vamos orar, vamos investir um tempo para oração, vamos. Cada um ora um pouquinho. Ah, mas calma aí. Eu vim aqui sábado à tarde para orar? Essa é a estratégia? Não, mas na verdade não é uma estratégia. Essa é a orientação bíblica. Porque é a única forma que você se aproxima de quem? Do Senhor. E hoje, irmãos, o povo do Senhor está orando mais ou está orando menos? E nós sabemos disso. E meu irmão, Oi, Marcelo. ontem eu levei um dos líderes ali dessa igreja Assembleia ali da América, Sim. da Rocha, né? Ele falou que toda terça-feira tem meia hora de oração antes de começar o estudo da palavra. Olha aí. Não deveria ser assim, irmãos? Hoje parece que o povo de Deus, que se estima pelo nome do Senhor, está fugindo das orações. É ou não é? Está fugindo. Irmãos, nós não precisamos inventar nada. Tudo que o homem inventar cairá por terra. E aqui diz, tal qual está, sem demora. Então se aproxima com o Senhor em oração. Deve crer que a palavra de Cristo é verdadeira. Olha que coisa poderosa. Aonde está a palavra de Cristo? Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ela é verdadeira. E crendo na promessa, pedir para que possa receber. Essa semana eu escutei um pregador de uma denominação Y pregar algo que eu não posso nem comentar aqui. Ele trata o assunto ali sobre a mulher samaritana. Ele faz uma colocação tão impura, tão imunda, tão nojenta de Cristo com a mulher samaritana. Nossa Senhora, que Irmãos, deu até nojo de ver um pregador daquele falando. Tava um morro Vendo? Falando da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele ensinou algo podre, num púlpito com a igreja lotada. E a igreja diz amém ainda e entender que aquilo não era verdade. Porque as pessoas estão sendo destruídas. Porque lhe falta o quê? Conhecimento, sabedoria, de ler o quê? A palavra do Senhor. Como eu falei para minha esposa, eu falei isso para ela. Qualquer pessoa que for pregar na minha igreja e falar alguma coisa que está fora do contexto da Bíblia, eu vou levantar a mão e vou questionar. Pode ser qualquer um, não importa. Tem que estar baseado o quê? Na Bíblia. Não vai correr o curso normalmente. Isso já aconteceu? Já aconteceu em Marechal. Eu era mais novo, eu vi isso acontecer, irmão. Palavras que eram pregadas
que não eram bíblicas, e que o ancião naquele momento se levantou, subiu ao púlpito e tomou o microfone e chamou a pessoa para trás. Não faça isso. Então, neste momento você não prega mais. E é isso que tem que fazer. Não pode. Não deve acontecer. Ah, irmão Alex, mas se for um pastor, não tem problema. A gente questiona da mesma forma, irmãos. Por isso que nós temos que estudar o quê? A palavra do Senhor. Porque crendo na promessa, crer que a palavra de Cristo é o que? Crer na palavra de Cristo e verdadeira, e crendo na promessa. Pedir para que possa receber. Então, a oração foi falada aqui, e a leitura da Bíblia Sagrada. Pessoas que não estão orando como devido deve ser, pessoas que não estão estudando a Bíblia como devido deve ser, é um sério candidato a abandonar os caminhos do Senhor. E aqui fala, para que a pessoa receber, para que possa receber. Quando o desejo sincero leva uma pessoa a pedir, ela não orará em vão. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor cumprirá o que? Sua palavra e dará o que? O Espírito Santo para levar ao arrependimento. Amém. Para com Deus e fé para com o nosso que? Senhor Jesus Cristo. Que coisa poderosa. Amém. Não é em vão. Você conversar com o Senhor, você orar, não é em vão. Amém. Aí você pode dizer, mas eu tenho orado tanto tempo e eu vejo que Deus está em silêncio. Irmãos, não é porque Deus está em silêncio que Ele não está te ouvindo e agindo ao teu favor. O silêncio de Deus é diferente do nosso silêncio. Quando uma pessoa fala conosco e a gente mantém esse silêncio, a pessoa vai entender o quê? Está me ignorando, não quer conversar comigo. Mas Deus é diferente. Amém. Quando você está falando com o Senhor, Ele está te ouvindo. Ele está atento, Ele não está te ignorando. Jesus falou, quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, busca o Pai que se encontra em secreto, e o Pai que se encontra em secreto vai fazer o quê? Ele vai te recompensar. Amém. Então Ele não está em silêncio. Você pode pensar que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando ao seu favor. Amém. Para trabalhar com a sua fé. Porque se você está ignorando e tudo que você está pedindo, você está recebendo instantaneamente, que tipo de fé o Senhor estaria ensinando para você? Não, Deus não faz isso. Ele vai nos ensinando. Amém. E aqui continua. A pessoa orará e vigiará. Olha que coisa interessante. O que é vigiar? É você estar atento. Você não orou, mas acabou de orar, o que acontece? O inimigo, irmão, fica de longe, filmando você e o filmando. Ele espera uma oportunidade para te tentar. Então você tem que estar em oração e vigiar, ficar atento. Hoje as pessoas, irmãos, não estão tão atentas assim. Você sabia disso? Muitos dos nossos irmãos, eles não estão atentos assim. Estão caindo em tentação, estão na igreja, mas estão caindo em tentação e acreditando que do jeito que está muito bem e que vão ser salvos em nome de Jesus. Assim elas pensam. Porque não estão o quê? Vigiando. Tem que vigiar. E abandonará os seus pecados, tornando manifesta a sua sinceridade pelo vigor de seu esforço para obedecer aos mandamentos de quem? De Deus. Tem que obedecer aos mandamentos de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando sobre os mandamentos de Deus, porque eu falei assim, avalia, examine a sua vida, porque não é possível passar tempo e passa tempo e nada acontece, não há crescimento, tem alguma coisa errada. Eu fui falando sobre a questão do recebimento do quê? Do sábado. Porque quando eu saí daqui, irmão, depois da vigília, eu saí daqui radiante. Amém. Eu falei, eu tenho que espalhar, eu tenho que falar o que eu vi nesses 3 horas da madrugada. Eu vou ter que divulgar o que eu vi através do testemunho. Eu comecei a falar, eu fui na casa da minha sogra, tivemos um almoço lá, falei, chegou a hora de falar tudo que aconteceu na vigília. E eu comecei a falar, eu falei, tem que ter cuidado, você vem no sábado. Aí a pessoa falou assim comigo, mas irmão Alex, acontece o seguinte, eu tenho o meu comércio, e meu esposo sabe que quando vai dando o pôr do sol, eu vou me retirando, porque eu não quero participar ali com ele. Mas acontece o seguinte, quando eu estou me retirando, vem um montão de clientes naquele mesmo momento
o meu esposo fica todo enrolado e eu tenho que ajudar ele. Eu falei, e você então entra no sábado o quê? Ah, eu entro no sábado trabalhando. Eu falei, olha, você tem que ter cuidado com isso, sabe por quê? Porque você vai perder a sua salvação. É simples. O mandamento do Senhor, ele não te salva, mas a desobediência te condena. Então vigia, porque isso aí é sério. O adventista que não guarda o sábado, irmãos, que adventista que ele é? Porque isso virou o quê? Parece que é uma moda entre os adventistas. Não precisamos guardar o sábado. O sábado se tornou um dia comum. Não precisa fazer culto de pôr do sol. Não precisa de nada. Você pode ficar agarrado na internet, vendo tudo que não presta. É um dia comum. É ou não é? E crer que vai receber de Deus o quê? As bênçãos. Mas não vai mesmo. Porque Deus não sai dando as bênçãos de qualquer maneira. Me mostra isso na Bíblia, que as pessoas que agiram de qualquer maneira foram desobedientes e Deus saiu abençoando. Nunca. Eu falei para essa pessoa, vigia. O que está em jogo é a sua salvação. Deus te abençoará. Deixa o seu marido lá. O inimigo manda um montão de pessoas para lá e você se envereda junto. Que tipo de exemplo você está dando para as pessoas que estão ali comprando, já que você é um adventista? Agora só imagina, a pessoa vai fazer um trabalho missionário e vai falar do amor de Cristo Jesus e vai tocar no assunto da lei do Senhor. E quando tocar no assunto da lei do Senhor, a pessoa vai dizer assim, mas eu vejo você lá. O inimigo, ele é terrível para humilhar a pessoa. Verdade. Com a oração ela misturará a fé e não só crerá nos preceitos da lei, mas também diz o que? Obedecerá. Essa pessoa se manifestará olhando a questão do lado de quem? De Cristo. Renunciará o que? A todos os hábitos. De todos os hábitos e o que? Associações que tentam afastar Deus do coração. Deus do coração. Renunciará. Irmãos, o que tem na verdade, o que muitos não têm feito é renunciar. Andar com Jesus Cristo, irmãos, é viver uma vida de renúncia. Ah, mas eu não quero renunciar aos meus gostos e aos meus prazeres. Então fica lá fora. Deus não vai te forçar nada. Mas o céu não é para você. Porque aqueles que renunciam são obedientes. E você vai renunciar o quê? O que é nocivo para a sua vida. O que é nocivo, você vai o quê? Renunciar. Esse tipo de coisa não presta para me ver. Você renuncia. Você sabe o que não presta. Esse tipo de coisa não presta para me beber. Você renuncia. Esse tipo de coisa não presta para me comer. Vai renunciando. Esse tipo de palavras não presta para me falar. Renuncia isso. Vai renunciando. Através da obra do Espírito Santo. Ei, meu irmão, você está falando isso daí, veio o meu pensamento de um pai para com o filho, né? Quando ele pede para o filho não fazer alguma coisa, não é porque ele está sendo autoritário. Não. Está fazendo ali para quem? O bem. Sim. Mas o filho acha o quê? Que é ruim? É ruim, né? Mas o pai, que é mais vivido, sabe que a culpa é dele. É verdade. Mas ele não entende. É a mesma coisa que Deus fala conosco. Tem muitas coisas que a gente nem pode entender, mas no céu nós teremos a resposta. Sim. Não é? Então assim, é fácil renunciar, irmão Alex? Não. Não é fácil renunciar. Porque a nossa inclinação natural, você nasce, uma criança, nasce com isso. Para o mal. Nós somos fruto do quê? Do pecado. Então não é fácil você renunciar a algo que você gosta. Poxa, eu gosto tanto disso aqui, eu gosto tanto desses filmes, eu gosto tanto dessas minisséries. Se eu pudesse, eu varava à noite. Mas isso é bom ou é ruim? Isso não é bom. Eu gosto tanto de ficar mexendo na internet, e se eu puder eu fico um dia inteiro lá, ou então para jovens jogar videogame. Não, coisa que eu não gosto, mexer na internet. Então assim, cuidado! Não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que nós devemos o quê? Renunciar. Ah, mas Deus ele só quer que eu renuncie? Não. Deus ele quer que você renuncie coisas que vai te prejudicar. Ele não quer que você renuncie coisas boas. Entendeu? Ele não quer que você renuncie
O amor que você tem que ter para o próximo, um sentimento amoroso, fazer bondade. Ele não quer que você renuncie. Pelo contrário, ele vai colocar isso no seu quê? No meu coração e no seu coração também. E aqui diz, aquele que deseja tornar-se filho de Deus, tem de receber a verdade de que o arrependimento e o perdão devem ser obtidos por meio de nada menos do que a expiação de quem? De Cristo. Não é pelos seus méritos, não é pelos meus méritos, é pela expiação de Cristo. Irmãos, você pode dizer assim, não é fácil renunciar. Eu sei que não é. Mas foi fácil para Jesus Cristo, irmãos, renunciar ao céu, renunciar naquele momento de estar na presença do Pai, vir aqui à terra, mal colocou o pé aqui na terra, aliás, nem tinha colocado o pé na terra aqui ainda, estava no ventre de Maria, já começou a perseguição. Foi ou não? Começou a perseguição. Para Jesus não foi fácil ver as criaturas dele, porque o ser humano é criatura de Jesus. Cristo criou o ser humano. Negá-lo, cuspir, ofender, maltratar, humilhar, perseguir. E Jesus Cristo sempre com muita paciência e com muito amor. Os próprios discípulos, irmãos, tinha momentos que eles desejavam mal para aquelas pessoas que tratavam mal Jesus. Você lembra de João e Tiago queriam que Deus mandasse fogo em cima do samaritano ali, matar tudo? Verdade. E Deus ele falou, olha, de que espírito eu sou? Irmãos, o mesmo espírito de Jesus Cristo tem que ser o nosso. E nós temos que nos esforçar. A Bíblia fala que nós temos que ter o mesmo que o apóstolo Paulo fala. Tejais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Alex, como a gente deseja que Deus tenha misericórdia com a gente, se a gente não for misericordioso, Não tem como. não tem como. A gente não consegue nem orar o Pai Nosso. Perdoa, né, os nossos pecados. E ele fala com a mesma justiça que a gente condenar, a gente vai ser condenado. Sim. Que a gente julgar, a gente vai ser Com a mesma medida. Então nós temos que ter o quê? Eu estava falando com a minha esposa essa semana, falei, Adriana, eu estou pedindo ao Senhor amabilidade. Amar mais as pessoas de forma incondicional. Porque é isso que Deus ele fez. E a gente tem que viver isso. É fácil? Não. É da nossa vontade? Não. Mas nós temos que pedir isso ao Senhor. E você está certo, Alex, porque isso não é nosso. Não. Não é da nossa natureza inclinada porque é errado. Sim. Se isso é de Deus, você vê que você precisa ir a Ele mesmo. Sim. Então assim, a gente pede tanta coisa ao Senhor, né? Temos que pedir um coração novo, irmão, a cada dia. Eu falei, eu vou pedir mais amabilidade. Querer amar as pessoas de forma incondicional. É da minha natureza? Não. Mas eu tenho, você e eu, temos que ter isso no nosso coração. E aqui diz, né? Depois disso, o pecador tem de realizar um esforço em harmonia com quem? Com a obra feita em seu favor. E com súplicas incansáveis recorrer ao trono do quê? Da graça. O que é isso, Alex? Súplicas incansáveis. Oração. Oração. Incansáveis. Estou cansado, vai orar. Está desanimado, vai orar. Está animado, vai orar. Está triste, vai orar. Vai clamar. Súplicas incansáveis. Deus, Ele quer ser incomodado, vamos dizer assim, com as suas petições, com as suas orações. Ele não vai dizer assim, de novo, Marcelo, vem se aproximar de mim e pedir as mesmas coisas, eu não aguento mais ouvir isso. Não, não, nós seres humanos somos assim. Não, nós, quando nos aproximamos de Deus, Deus já está lá esperando o quê? A gente. Quando você vai lá orar, Ele já está lá. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que te convenceu. Amém. Então, se não foi o Espírito Santo que te convenceu, Ele já sabe que você vai estar ali. Ele já está ali te esperando. Então você aqui, ó, clama, súplicas incansáveis. Irmãos, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Como é que estão as coisas aí fora? O tempo do fim, Jesus está julgando no céu. Julgando no céu. Eu falei para minha esposa, nós
sabemos de muita coisa. Muita coisa. Nós sabemos de muita coisa. Pode te colocar em qualquer lugar desse planeta aqui. Você sabe da verdade. Você sabe o que é errado e você sabe o que é certo. Nós sabemos de muita coisa. E essas coisas que nós sabemos não tem preço, irmãos. Mas o que nós estamos fazendo com esse conhecimento que Deus nos deu? Então nós temos que compartilhar. A oração nunca será demais. Tem uma frase que diz: tudo demais é ruim. Falam isso? É mentira. Tudo em excesso é ruim. Mentira. A fé em excesso é ruim? Em excesso é ruim? Não, é ótima. A oração é ótima. A oração não é você ficar de joelho 24 horas. É estar com sua mente ligada ao céu 24 horas. E aqui diz: para que o poder renovador de Deus possa vir sobre ele. Cristo não perdoa a ninguém, senão o quê? O arrependido. Deve estar aí? Para que Cristo possa te perdoar, você tem que fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados. Mas aquele quem ele perdoa, primeiro traz o quê? O arrependimento. O arrependimento, que está aqui embaixo. É ele que trabalha no seu coração. Ele vai trabalhando no coração de todas as pessoas. Todas as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, Deus colocou algo no coração dela. E elas sabem o que é certo e o que é errado. Elas não saem fazendo loucura aí fora. Uma pessoa que é ateu, que não acredita em Deus, e ela é casada, ela sabe que trair sua esposa, trair seu marido é errado, que matar é errado, que roubar é errado. Ela sabe de tudo isso, porque Deus colocou o quê? No seu coração. No seu coração. E nós sabemos quando nós erramos, irmãos. Tanto é que faz escondido a maioria das coisas, né, Alex? Não faz as claras. A gente não fica assim: puxa vida, eu estou começando as coisas erradas, mas não estou certo. Você pensa isso? Se você está errado, você está o quê? Errado. Você tem que se arrepender. E aqui diz: a providência tomada é completa, e a justiça eterna de Cristo é colocada ao crédito de todo cristão. As vestes preciosas e sem mácula, tecidas nos teares do céu, coisa poderosa, né? Os teares do céu foram providas para o pecador arrependido, né? E crente. E ele poderá dizer: regozijai-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo se adorna com atavios, e com a noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías, se eu não me engano, acho que é 61, né? 61, 10. Então, irmãos, que coisa poderosa. Então, no ateliê do céu, Deus ele faz o quê? Coloca as vestiduras do quê? Branca. O que é vestidura branca? Caráter. Um caráter genuíno. O teu caráter está crescendo. O teu caráter não tem que retroceder. O teu caráter tem que crescer em Cristo Jesus. Porque de quem somos embaixadores? De Jesus Cristo. A quem estamos representando? A Jesus Cristo. Então, irmãos, é a grande responsabilidade que temos. Vamos agir como as pessoas aí fora? Não. Pelo contrário. E Alex, hoje eu li pela manhã que o nosso caráter só vai crescer se a gente passar tempo na presença de Deus. Sim. A abundante graça foi provida para que a pessoa que crê possa manter-se livre do pecado. Olha que coisa poderosa. Amém. Pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto a nosso quê? Disposição. Vou ler de novo. Pois todo o céu é todo o céu. O que tem no céu? Pai, Filho, Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. No céu também, porque está em qualquer lugar. Em todos os lugares, aliás. Pois todo o céu, os anjos também. Pois todo o céu, com os seus recursos, o quê? Que tipo de recurso? Ilimitado. O que é isso? Eu não sei explicar. É ilimitado. Foi posto o quê? À sua disposição. Você está entendendo isso? Por isso que eu falei na última pregação aqui, irmão, não temos motivo de andar cabisbaixo, arrasado, moído pelos problemas, ou pelas circunstâncias, ou pelas dificuldades. Não temos. Por quê? Deus ele colocou à nossa disposição os recursos limitados do céu.
Isso é muito forte. Nós temos essas orientações. O Espírito propicia isso. Por isso que Deus ele confiou a responsabilidade desse povo. Então, irmãos, isso é motivo de se alegrar, é ou não é? Você olha assim, olha, isso é sério, moleques? É sério. Eu posso clamar e pedir? Pode. E creia que Deus vai te dar. Devemos servir-nos da fonte que? Da salvação. Da salvação. Cristo é o fim da lei para a justiça a todo aquele que crê. Amém. Olha aí. E em nós mesmos somos o quê? Pecadores. Mas em Cristo somos o quê? Justos. Justificados. Temos nos feito justos mediante a imputada justiça o quê? De Cristo. Deus nos pronuncia justo e nos trata como justo. Quem é justo aqui, irmão? Levanta a mão. Por que você não levantou a mão? Eu estava falando aqui, mas eu estava pensando, vou falar a mesma coisa que eu falei na igreja de Marechal semana passada. Como você não pode se considerar justo se Jesus te justificou? Então, se você não é justo, você está perdido. Não é pelos seus méritos, mas nós somos justos. É o que está escrito aqui, ó. Somos justos. Em nós mesmos somos pecadores, mas em Cristo somos o quê? Justos, tendo nós feito justo mediante a imputada justiça o quê? De Cristo. Cristo te resgatou? Sim. Te comprou com o sangue dele? Sim. Justificou você? Sim. Quem é justo aqui? Levanta a mão, irmão. Agora sim, nós somos justos em Cristo Jesus, irmão. Não é pela justiça humana que nós somos justos, é pela justiça divina. Justiça divina. E a justiça divina quem nos dá é Cristo. Deus nos pronunciou justo e nos trata como justo. Olha que coisa poderosa. Considerai-nos seus filhos amados. Cristo atua contra o poder do pecado. E onde este abundava o pecado, muito mais abundava o quê? A graça. Olha que coisa poderosa, irmãos. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber isso? Que nós somos justificados em Cristo Jesus? Quando nós falamos que somos justos, não é uma forma arrogante, não é isso. É que a Cristo, de Cristo, né, ele justificou. Não foi isso que ele fez na cruz do Calvário? Quando você fala que você é lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, é porque você aceitou a justiça de Cristo Jesus. É por isso que nós somos justos em Cristo Jesus, irmãos. Porque para ser selado, tem que estar o quê? Justificado. Para receber o batismo do Espírito Santo, tem que estar o quê? Justificado primeiro, irmãos. E aqui diz, para finalizar, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a apropriação pela fé, no seu quê? Sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 24 e 26. Porque pela graça sois salvo. Mediante o quê? A fé. E isso não vem de nós, não vem de vós. É dom de quem? De Deus. E Deus está mais disposto em dar do que nós estamos dispostos a quê? A pedir. Chegamos no final. Que bênção, irmãos. Que bênção. Então, estamos terminando, né? Agora só ano que vem. Vocês vamos ver agora só ano que vem. Amém. Então, irmãos, terminamos o culto de quarta-feira hoje, entendemos que Jesus Cristo, Ele nos comprou. Amém. Nos resgatou. Temos uma missão. E Deus nos dá, né, as bênçãos que estão à nossa disposição no céu. E que bênçãos são essas? Ilimitadas. Peça, vá até Ele em oração. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Oremos. Senhor, em Cristo Jesus somos justificados. Amém. Nós aqui, Pai, Senhor Jesus e Seu Espírito Santo, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas e nos faça uma nova criatura hoje, Senhor. Por favor. Precisamos do batismo do Teu Espírito Santo. Verdade.
para concluir a obra que o Senhor nos confiou. Pedimos, Pai, em nome de Jesus também, que o Senhor seja conosco, um novo ano que daqui a pouco vai adentrar. Amém. Que possamos trabalhar como nunca antes. Nos ajude em nome de Jesus. Não deixe nada atrapalhar nossa comunhão com o Senhor. Assim seja. Que possamos crescer em Cristo. Vivendo agora na companhia dos seus santos anjos, para o nosso lar, para a bênção que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite. Amém.